dia, aqui é a professora Solange e vamos falar sobre estrutura e processo de formação de palavras. Embora vejamos a palavra como um todo, é possível reconhecer as unidades menores que entram na sua formação. A palavra é uma unidade linguística de som e significado que entra na composição dos enunciados da língua. Algumas delas fazem parte do léxico de todos os falantes, como pai, mãe, água, dia, medo. Outras, no entanto, fazem parte do repertório de algumas pessoas apenas, porque se referem a objetos ou conceitos que não estão presentes na vida de todos, como sintagma, epistemologia, deflação. Essas palavras, na maioria das vezes, podem ser divididas em elementos menores, também dotados de significação, chamados de morfemas. Hoje nós vamos falar sobre esses morfemas, como é que eles se associam ao radical das palavras, à parte fixa das palavras, para a formação de novas palavras, para a aquisição de palavras com um novo significado pertencente ao léxico da nossa língua portuguesa. Então, as palavras, elas são compostas por unidades, que podem ser decompostas em elementos menores, chamados de morfemas, ou elementos mórficos. Cada um desses morfemas, cada um desses elementos mórficos recebe um nome especial e exerce uma função específica na estrutura das palavras. O primeiro deles é o radical. O que é o radical? É o elemento responsável pelo significado básico das palavras, ou seja, é aquela parte da palavra que normalmente não se altera. Quando a gente diz normalmente, é porque algumas palavras sofrem alteração no radical. Então, quando várias palavras possuem o mesmo radical, elas são chamadas de cognatas, ou seja, são palavras da mesma família etimológica, como terra, terreno, terreiro, terraço, dente, dentado, dentinho, dentadura, dentário e por aí vai. Os afixos são esses morfemas que são associados ao radical das palavras para a formação de outras palavras. Então, são partículas anexadas ao radical. E quanto aos afixos, nós temos dois tipos, os prefixos e os sufixos. Os prefixos são aqueles colocados antes do radical, como em desleal, autocontrole, rever, desumano, supermercado, entre outros. E os sufixos são colocados depois do radical, como em folhagem, legalmente, goiabada, pedreiro, sofrível e assim por diante. Quando os afixos são acrescentados às palavras, eles têm uma finalidade. Que finalidades são essas? Primeiro, eles podem mudar o significado da palavra, como em fazer, desfazer. Fazer, o elemento positivo, desfazer, elemento negativo. Feliz, infeliz. Mortal, imortal. Eles podem também acrescentar uma ideia secundária à palavra. Gordo, gorducho. Livro, livreco. Casa, casarão. Aqui trabalhamos com a questão do aumentativo e do diminutivo das palavras. Podem também alterar a classe gramatical da palavra a que se agregam, como em legal, legalizar. Temos adjetivo, que foi transformado em verbo, belo, beleza, substantivo, adjetivo, que foi transformado em substantivo. Para que haja essa formação, essa soma dos afixos aos radicais, às vezes nós precisamos de alguns elementos que vão servir como elo entre essas duas partes. São as chamadas vogais ou consoantes de ligação. Como o próprio nome diz, elas entram na formação da palavra para facilitar a pronúncia. Existem algumas palavras por necessidade fonética. Elas não são elementos significativos, elas não vão interferir na significação da palavra. Como o próprio nome diz, elas são apenas elementos de ligação. Então, como cafeteira. Então,
algo cheio de café. O sufixo eira significa algo cheio de. Associado ao substantivo café, nós vamos ter cafeteira, aquele que acondiciona o café. Capinzal. Al também significa cheio de alguma coisa. Então, capinzal, cheio de capim. Gasômetro, chaleira, alvinegro. Então, essas vogais ou consoantes entraram como elementos de ligação para a formação de novas palavras. Aí nós vamos ter também as chamadas vogais temáticas. Elas podem ser nominais ou verbais. A vogal temática junta-se ao radical para receber outros elementos. Ela fica entre dois morfemas. Então, como eu disse, existe vogal temática em verbos e em nomes. Nos verbos, ela serve para indicar a conjugação a que eles pertencem. Primeira, segunda ou terceira conjugação. As famosas terminações em ar, er e ir. Amar, vender, partir. Nos nomes, apenas acompanham o radical e juntam-se a um elemento flexional ou derivacional, como em sala, sal, mais a vogal temática a. Sala, banco, triste, livros. Como eu comentei com vocês, na língua portuguesa, nós temos a questão do gênero, masculino, feminino, que nós vamos estudar no próximo capítulo, na nossa próxima unidade, a respeito dos substantivos e artigos. Vamos falar sobre essa questão do gênero, tanto relacionado aos substantivos, aos artigos e também aos adjetivos. Então, nós temos o, que expressa o masculino, em contrapartida à ausência do o, que significa o feminino. Então, quando eu falo de vogal temática, ela vai se somar aos radicais para formar um novo tema. Então, elas não indicam o gênero. A vogal temática não indica o gênero, porque elas podem ocorrer tanto em palavras do gênero masculino como feminino. A desinência nominal que vai indicar o gênero, ela vai ser acrescentada aos temas nominais, constituídos de um radical mais a vogal temática o, que, para se fazer o feminino, significa que nós vamos ter a ausência da vogal temática o em substituição a algo que é nulo, a vogal a, representando o feminino. Não apresentam vogal temática as palavras terminadas em vogais tônicas, então, como cajá, olé e bobó. Como são sílabas tônicas, constituídas por vogais tônicas, elas não são chamadas de vogais temáticas. As vogais temáticas também não devem ser confundidas com as desinências indicadoras de gênero, já que alguns substantivos não sofrem essa flexão de gênero, como podemos observar nas palavras igreja e supermercado. Não existem igrejo e supermercado, então a gente não pode confundir vogal temática com desinências. São elementos diferentes, ok? O tema. O que seria o tema? O tema é a união do radical com a vogal temática. Vocês têm aí exemplos dos verbos cantar, vender, partir. Então, nós temos primeira conjugação, ar, segunda conjugação, terceira conjugação, ir. São as vogais temáticas verbais. As desinências são palavras que assumem uma forma diferente para indicar variação de gênero e de número, modo, tempo e pessoa. Então, nós temos desinências nominais e desinências verbais, como eu já tinha dito. Quando elas são nominais, elas indicam gênero e número de nomes
que são o quê? Substantivos, adjetivos, pronomes e alguns numerais. Quando elas são verbais, elas vão indicar o número, a pessoa, o tempo e o modo dos verbos. Se nós corrêssemos, tu corrias, nós jogávamos. Nós temos aí desinências modo temporais. Corremos, corressem e cantas. Desinência número pessoal. Beber, correndo e partido. Desinência verbo nominal. E quando falamos dos tempos nominais relacionados ao verbo, né, particípio, gerúndio e infinitivo, nós vamos ter desinências chamadas de verbo nominal. Quanto ao processo de formação das palavras. No processo de formação de palavras, nós vamos ver que elas podem, esse processo ele pode se dar por derivação ou composição. Quando nós falamos de derivação, nós estamos falando da soma de afixos às palavras, que pode se dar por prefixação, sufixação, prefixação e sufixação e parassíntese. E no caso da composição, essa composição pode ser morfológica ou morfossintática. Vejamos. A derivação consiste em acrescentar um elemento a uma palavra primitiva, ao qual se dá o nome de afixo, né, prefixos e sufixos, dando-lhe um novo significado. As palavras podem ser derivadas, então, por prefixação, sufixação ou pelas duas em simultâneo, que é a parassíntese. Nós temos também a derivação por prefixação e sufixação, que é diferente da parassíntese. Então, o elemento, nós temos aí jornal, que é a palavra primitiva, mais o afixo ista, que vai formar a palavra jornalista. As palavras derivadas por prefixação são aquelas em que os prefixos surgem antes. Então, prefixo, algo que vem antes da palavra primitiva, como injustiça, folhar e carga. Nós temos injustiça, desfolhar, sobrecarga, passado, mar e nome, antepassado, ultramar, pronome. Então, os prefixos são acrescentados antes das palavras primitivas, dando origem a novas palavras. Os sufixos são aqueles que são acrescentados depois da palavra primitiva. Temos uma palavra primitiva, acrescentamos a ela um sufixo que vai dar origem a uma nova palavra com um novo significado. Formiga, pluma e pintar. Formigueiro, plumagem, pintura. Casa e feliz. Casebre, felizmente. Então, sufixos sempre são acrescentados à palavra primitiva depois da palavra primitiva. Corrigindo aí. As palavras derivadas por prefixação e sufixação são aquelas em que a adição dos afixos é simultânea. Então, eu vou ter a adição de um prefixo e de um sufixo. O que vai fazer com que a derivação por prefixação e sufixação seja diferente da parassíntese, que é a próxima que nós vamos ver, é que na derivação por prefixação e sufixação, retirando prefixo ou sufixo, as palavras formadas continuam a fazer sentido. Então, usando aí como exemplo o adjetivo feliz, eu tenho o prefixo in e o sufixo mente, que deram origem à palavra infelizmente. Só que se eu retirar tanto prefixo quanto sufixo, eu vou ter palavras que são dicionarizadas, que fazem parte do nosso léxico. Então, eu tenho feliz e infeliz. Eu tenho infelizmente e tenho felizmente. A partir desse adjetivo, eu consigo formar novas palavras que já são constituintes do nosso léxico, são dicionarizadas, diferente do que acontece na parassíntese.
Quando nós temos palavras formadas por parassíntese, essa adição simultânea de prefixo e sufixo, ela não pode ser retirada, porque a palavra vai deixar de fazer sentido, diferente do processo anterior, que a retirada de qualquer um dos afixos não interfere no significado da nova palavra. Aqui, se nós retirarmos prefixo ou sufixo, a palavra que sobra, o elemento que sobra com a retirada de um desses elementos, ele não tem significado, ele não é registrado no léxico com significado. Observe, eu tenho o adjetivo magro e a ele eu acrescentei prefixo e sufixo, formando a palavra emagrecer. O que acontece? Se eu retirar o prefixo, a palavra emagrecer não faz parte do nosso léxico. Se eu tirar o sufixo ser, a palavra emagro também não existe no nosso léxico. O mesmo acontece com o verbo ajoelhar. Eu não tenho ajoelho, o verbo ajoelho, nem tenho o verbo joelhar. Como verbo, essa palavra só existe acrescida de prefixo e sufixo ao substantivo joelho, ajoelhar. Eu ajoelho, verbo conjugado, não diferente do termo do infinitivo, da formação do infinitivo do verbo ajoelho. A mesma coisa acontece com palavras como amanhecer, desalmado, achocolatado, que só existem no léxico da língua portuguesa quando acrescidos de prefixo e sufixo a uma palavra primitiva. Então, desalmado, aquele que não possui alma. A palavra desalmado só existe dessa forma. Eu não tenho desalma, nem tenho almado. Eu tenho o substantivo alma, ao qual foi acrescido prefixo e sufixo, formando um adjetivo que é o desalmado. Mas eu não tenho o adjetivo almado, nem tenho o verbo desalma. A mesma coisa acontece com achocolatado. Eu não tenho a palavra achocolate, nem tenho a palavra chocolatado. São palavras que não constam do nosso léxico. Elas só existem, elas só são registradas como pertencentes ao léxico da língua portuguesa quando acrescidas de prefixo e sufixo simultaneamente. Depois nós vamos falar sobre derivação. A derivação, ela pode ser regressiva ou imprópria também. O que seria a derivação regressiva? Quando nós fazemos desaparecer da palavra primitiva alguns morfemas. São as diminuições ou as abreviações que nós utilizamos para algumas palavras. Então, mengo, de Flamengo, dança, de dançar, portuga, de português, e entre outras existentes na língua. O pneu, de pneumático, cine, de cinematógrafo, e por aí vai. Foto, de fotografia. E a derivação imprópria, que consiste na mudança de classe de palavra, ou conversão. Quando a palavra comumente usada como pertencente a uma classe é usada como fazendo parte de outra. Então, nós temos aí o coelho, substantivo comum, que pode ser usado, pode acontecer, como substantivo próprio, como em Daniel Coelho da Silva. O verde,
que normalmente é utilizado como adjetivo, usado como um substantivo. Então, comprei uma camisa verde, o verde aí funciona como adjunto adnominal, como adjetivo dentro da oração. O verde do parque comoveu a todos. O verde aí está substantivando a questão da natureza, está mostrando o verde como a composição da natureza, passa a ser um substantivo. Então, toda palavra na língua portuguesa, ela pode ser substantivada a partir do momento em que você acrescenta, antepõe a essa palavra, acrescenta ou antepõe a essa palavra o artigo. Então, a partir do momento em que eu coloco o artigo antes de uma palavra de classe gramatical diferente do substantivo, eu estou fazendo o que a gente chama de substantivação dessa palavra. E em língua portuguesa isso é muito comum. Por exemplo, o verbo amanhecer. Nós usamos normalmente o verbo amanhecer como substantivo, porque nós dizemos o quê? O amanhecer foi lindo. Então, esse amanhecer deixou de ser verbo e passou a ser um substantivo. A composição, que é um outro processo, né? Então, a gente viu lá derivação e composição. A composição é o processo de formação de palavras em que duas ou mais formas de base se associam. Nós temos na língua portuguesa vários radicais oriundos de diferentes linguagens. Nós temos radicais gregos, radicais latinos, algumas palavras apresentam radicais árabes. E essa junção desses radicais com outros elementos, então a junção desses radicais vão dar origem a uma nova palavra. E esse processo de composição, ele se dá tanto na parte formológica como na composição morfossintática. O que seria a composição morfológica? A composição morfológica ela vai consistir na associação de radicais simples ou complexos. Então, radical é a parte da palavra que normalmente não se altera, é a raiz da palavra, como no exemplo aí, mesa. Mesa, mesas, mesinha, mesão e etc. Então, essa composição morfológica ela vai se dar pela associação desses radicais, que podem ser radicais simples ou complexos, como no caso aí de auto, carro. Eu tenho dois radicais diferentes que se associaram para formar uma terceira palavra. Luso, brasileiro, sociologia, cyberespaço, são todas palavras formadas por uma composição morfológica, ou seja, por uma associação de radicais diferentes que vão dar origem a uma nova palavra. A composição morfossintática, ela vai consistir na associação das palavras integrando expressões sintáticas que serão feitas por meio da justaposição ou da aglutinação. Então, quando a gente fala em justaposição ou aglutinação, nós vamos ter a associação de palavras justapostas, colocadas uma ao lado da outra para a formação de uma terceira, ou aglutinadas, onde há perca ou transformação de fonemas para a formação de uma terceira palavra, como é o caso aí de plano alto. Então, nós temos a palavra plano e temos a palavra alto, que deu origem a uma nova palavra chamada planalto. Nesse caso, houve perca de fonema. Trabalhador, estudante, vai e vem, chapéu de chuva. Essa justaposição ou essa aglutinação, ela pode ou não vir acompanhada do uso do hífen. Então, a justaposição, ela vai ocorrer quando duas ou mais palavras se unem sem que ocorra alteração de suas formas ou acentuação primitiva. Então, guarda-chuva, segunda-feira, passatempo. As palavras aí se uniram, deram origem a novas palavras, mas mantiveram as suas formas primitivas.
Já a composição por aglutinação, ela vai ocorrer quando duas ou mais palavras se unirem para a formação de uma nova palavra, ocorrendo alteração na sua forma ou acentuação. Então, é a perca ou a transformação dos fonemas, como em fidalgo, filho de algo, ou água ardente, que deu origem a aguardente. Vejam que no caso do filho de algo, houve percas de fonemas. E no caso de aguardente, além da perca de fonema, a gente teve também uma alteração na forma de acentuação. O mesmo ocorre com a palavra embora, em boa hora. Há uma perca de fonemas para a formação de uma nova palavra. Entre os processos de formação de palavras, os processos de estrutura e formação de palavras, nós vamos ter também o hibridismo, que é aquele que consiste na formação de palavras pela junção de radicais de línguas diferentes. Então, automóvel, a gente tem grego mais latim. Biodança, grego mais língua portuguesa. Então, são várias as palavras com esse tipo de formação na língua portuguesa. Como é que a gente descobre essa formação? Esse é um processo de estudo bastante complexo, porque você tem que ir buscar quais são os radicais daquela palavra, e isso a gente só consegue fazendo pesquisa num bom dicionário. Então, não adianta querer aí decorar uma lista de radicais gregos e latinos para saber a etimologia da palavra. Conforme as palavras vão surgindo, vão despertando a nossa curiosidade, buscar qual é a formação dessa palavra num bom dicionário sempre é um recurso para a gente descobrir como é que se deu essa formação. Então, é interessante saber? Mas também não preciso ficar aí preocupada em decorar listas e listas de exemplos de radicais, sejam eles gregos, latinos, árabes ou enfim. A onomatopeia, que vocês devem associar aí com a questão da figura de linguagem, ela também está presente na formação de palavras com o mesmo sentido, a imitação de sons e ruídos. Diferente do que a gente vê, por exemplo, nas histórias em quadrinhos, onde as onomatopeias elas aparecem, representadas por figuras, por imagens que nos remetem a sons ou a situações de dor, de repulsa, enfim. Na linguagem, nós vamos ter a utilização das onomatopeias como palavras, representando também esses sons das ações que a gente pretende expressar. Então, o trim, o chuá, o bué, o ping-pong, o tic-tac do relógio, o zum-zum. Então, são palavras que a gente utiliza que remetem a essa questão de sons e ruídos. A sigla vai consistir na redução de nomes ou expressões, empregando a primeira letra ou a sílaba de cada palavra. Então, o FMG, Universidade Federal de Minas Gerais, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nós temos aí a utilização, normalmente da primeira letra ou da primeira sílaba da palavra para a formação das siglas, que também é um processo de formação de palavras. A abreviação ou redução consiste na redução de parte de palavras com objetivo de simplificação. Então, moto por motocicleta, gel de gelatina, cine de cinema e assim por diante. E aqui terminamos a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês.